agora de forma definitiva, né? Boa tarde a todos, boa tarde a todas, tá? De novo, muito obrigado por vocês serem voluntários aí do meu projeto de pesquisa de mestrado, tá? Fico muito agradecido mesmo, tá? E aí eu pretendo, então, nesses encontros aqui, a gente falar um pouco disso e também preciso que vocês participem desse encontro, tá? Vocês tragam também essa percepção aí que vocês têm da educação, tá? Eu vou fazer uma leitura bem prévia do TCLE, que é uma formalidade da Unicamp. É necessário passar um projeto, todo projeto que envolve contato com seres humanos é preciso passar pelo Comitê de Ética da Unicamp, tá? Eu sou mestrando lá, então eu tenho que passar pelo Comitê de Ética deles. E esse TCLE, quando vocês, a gente faz a leitura, ele é extenso, né? Mas aí vocês colocaram lá o sim, mas de toda forma, eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui para deixar registrado na gravação alguns pontos mais relevantes lá que eu acho super importante, tá bom? Então eu vou dividir aqui um pouco com vocês a tela, que eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Então deixa eu abrir aqui. Se alguém puder só me dar um aviso se está aparecendo aí a imagem do arquivo. Chegou. Chegou? Chegou. Então vamos lá, então. Então vou fazer uma leitura bem breve, mais dos pontos que eu julgo interessantes aqui, de um certo ponto de vista. Cadê? Aqui, Aqui, ó. Bom, começando então, ó, por esse ponto aqui, né? Essa semana que vai começar, o TCLE, por ser um contrato, por tipo assim, ser um documento que tem uma certa característica de contrato, ok? Eu, como pesquisador e o idealizador dessa pesquisa, e em compromisso com o Comitê de Ética da Unicamp, eu preciso entregar esse TCLE assinado para vocês. Se nós estivéssemos presencial, eu iria assinar na frente de vocês ali e entregar uma cópia para cada um. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou assinar ele, né, aqui comigo, vou escanear essa assinatura e vou enviar por e-mail para vocês, certo? Eu peço então que ao vocês receberem esse documento, vocês guardem ele com vocês, porque ele vai ser o objeto de discussão caso haja alguma questão que possa surgir aqui no meio desse projeto de pesquisa, tá? O intuito não é isso, mas é uma formalidade que o próprio Comitê de Ética exige do pesquisador, até por questões de os participantes estarem cientes das questões que envolvem o projeto e o Comitê de Ética também se posicionar frente a isso, tá? O outro ponto que eu queria falar com vocês é em relação aos critérios de exclusão da pesquisa, tá? O primeiro critério de exclusão da pesquisa é o não aceite do TCLE, né, resultará em exclusão automática. Acredito que todos vocês, depois eu preciso verificar, mas acredito que todos vocês já colocaram um sim lá no TCLE. Aqueles que não colocaram, eu vou cobrar depois, e o fato é que quem não assinou, eu não posso deixar entrar na próxima reunião, tá ok? Então, fique bem claro que o não aceito do TCLE já é uma declaração sua que você não quer participar do projeto, como voluntário do meu projeto, e automaticamente você não pode fazer parte dessa pesquisa, tá? Segundo item aqui. O segundo item é, eu vou repassar alguns questionários para vocês, tá? E eu preciso que vocês preencham esses questionários. Eles são muito importantes para a minha pesquisa. E o não preenchimento desses questionários, eu sou obrigado também a retirar vocês do projeto, tá? Então, é uma cláusula de exclusão também, ok? A não entrega dos questionários relacionais, né, no prazo de 7 dias, implicará na exclusão automática. A presença inferior a 75% também implicará na exclusão automática. Então, automaticamente aí, não fiz as contas, mas se estiver ausente nesse encontro e estiver ausente no próximo, eu sou obrigado, né, pelo contrato com o Comitê de Ética que eu disse,
eu preciso excluir a pessoa dos encontros, do projeto, tá? Porque também pode ser uma manifestação dela que ela não quer mais, ok? E aqui é tão importante quanto os anteriores, a falta de ética e respeito e expressão à convivência do grupo. Por que isso? Porque aqui é uma zona livre, é uma área livre para vocês falarem de forma, falarem de educação e da forma como vocês pensam e veem a educação. E por que que isso pode acontecer? Porque o ponto de vista do colega pode ser diferente do seu, ou vice-versa. Então, mas perceba que esse ponto de vista tem a ver com a trajetória, com a região em que ele leciona ou que ele desenvolve a atividade. Então, não será tolerado aqui ataques, né, ou a falta de respeito com o colega, porque ele tem uma visão da educação que não é compartilhada com você, tá? Então, eu peço que todos, de forma igualitária, de forma cordial, absorvam essa visão do colega e encontrem, né, procurem fazer uma empatia por que naquela região é dessa forma e por que eu pratico diferente aqui na minha região, tá ok? Nós temos pessoas que são diferentes regiões aqui no encontro, então cada um com a sua trajetória e cada um com a sua percepção, tá bom? E aí aqui, ok? Em qualquer momento, né? Mesmo que você tenha falado, eu quero participar, fui lá, preenchi, aceitei o TCLE, participei do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto encontro e, Flávio, eu não quero mais isso. Não tem problema. Você pode manifestar isso a qualquer momento e eu vou retirar você do conjunto aqui do grupo, tá ok? Não há nenhum problema quanto a isso. Então, caso você venha agora ou durante, depois falar, eu não quero mais participar disso, fique à vontade, você não será questionado por nada. Você só vai me falar, eu não quero mais, ok, tudo bem, eu vou providenciar o seu desligamento aqui dos meios de comunicação que eu utilizo até para chegar a vocês, tá bom? Então, beleza. Aí uma outra coisa que eu acho importante também é falar um pouco dos riscos, né? É uma formalidade, entendeu? Então vamos lá. A permanência em frente aos dispositivos eletrônicos, né? A gente sabe que ficar muito tempo na frente do computador pode gerar cansaço, fadiga, até porque eu estou tentando fazer isso fora do horário que vocês estão enrolados, né? Ou alocados com os seus alunos nas suas atividades como docente. E por isso que nós estamos no sábado. Eu tenho uma turma na sexta-feira, das 7 às 8, e tenho vocês aqui agora das 2 às 3. Então é uma hora que a gente podia estar descansando, né? Ao lado da família, almoçando, enfim. Então, isso aqui é um risco, tá? O cansaço visual, o desconforto físico, a fadiga, a exposição, né? Por esse período pode te dar um cansaço, uma dor de cabeça, enfim. Então, esteja ciente que esses riscos, tá? Eu acho difícil isso acontecer, mas ele é possível, né? Apesar de eu estou usando a estrutura da Unicamp para estar fazendo essa transmissão para vocês. A estrutura da Unicamp é muito segura, mas não existe risco zero, tá ok? Se existir 1%, esse 1% é um risco. E tendo base que o risco é 1%, esse risco existe. Então, a questão da quebra de sigilo, né? Porque nós estamos gravando, certo? Então, pode acontecer uma quebra de sigilo. Nós estamos num ambiente eletrônico, né? A quebra do sigilo, a quebra do seu anonimato individual frente ao grupo ao expor suas percepções nos debates. Aí vem aqui justamente de encontro ao item 2.5, né? Porque a partir do momento que você se propõe, e eu vou a ideia do projeto é que você exponha suas percepções. Então, haverá debates nesses encontros. Então, você será convidado a expor as suas ideias, o seu ponto de vista da educação. E, com base nisso, você vai se expor. Tá? Então, o CEP, ele garante, né? O Comitê de Ética da Unicamp garante o sigilo para você. Mas dentro aqui desse grupo, você vai se expor para um outro colega que faz parte aqui, tá? Então, por isso, aquela cláusula de exclusão que a gente tem que respeitar, né? Eu acho que isso não vai ocorrer, mas quando isso ocorrer, eu vou ter que intervir e pedir
um pouco, vamos voltar para a questão central, né? Certo? E aí o último item aqui de desconforto, tá ok? Ainda reforçando essas questões, possíveis discordâncias de linhas de pensamento podem surgir. Então, alguém defende uma situação, a outra pessoa é totalmente, ferozmente contra aquele posicionamento, mas vamos expor as ideias. Por que pessoa pensa assim, por que fulano pensa daquele jeito? Lembrando que cada um tem uma trajetória, tem uma formação. Nós estamos num país de dimensões continentais, onde as regiões também são diferentes, né? E a educação por si só, ela é plural, ela não é singular, ok? O que mais aqui? Bom, legal. Com relação ainda ao sigilo e privacidade, o armazenamento dessas gravações de áudio, né? Porque eu vou usar apenas o áudio. Apesar de eu estar gravando o vídeo e o áudio de vocês, logo depois eu já vou começar a extrair o vídeo. Eu vou querer só o áudio, vou transformar esse MP4, que é vídeo, em um MP3 e vou deslocar, vou apagar essa gravação do vídeo, tá? Mas, de toda forma, mesmo assim, o áudio, né? As gravações, eu tenho, essas gravações, elas estão amparadas pelo artigo 4, né, pelo item 4, desculpa, do artigo 28 da resolução 510, do ano de 2016, tá? E eu sou responsável por deixar armazenado isso durante 5 anos, ok? Por quê? Porque pode ser que em algum momento surja alguma coisa e venha a ser questionado o conteúdo, eu tenho que guardar isso, tá? E aí, outra coisa importante, também para assegurar o sigilo e a privacidade de vocês, é que tudo o que nós vamos falar aqui, ele será usado única e exclusivamente para essa pesquisa, tá ok? Então, esses dados, essas gravações, elas não podem ser usadas para nenhuma outra finalidade que não seja essa pesquisa que está comentada aqui no TCLE, tá ok? Outro item importante, não vai acontecer isso, mas é uma necessidade colocar no TSLE, ok? Que é a questão de ressarcimento. Caso não haverá ônus financeiros relativo à participação de vocês nessa pesquisa, mas caso existam, mas não vai existir, mas caso existam, a resolução 466 do ano de 2012, o item 4.3, né? Letra G, diz que caso haja despesas por parte de vocês, elas têm que ser ressarcidas seguindo esses dois itens aqui. Primeiro, é exigida a apresentação da nota fiscal discriminatória com o detalhamento do material que foi adquirido e o ressarcimento tem que ser feito em até 7 dias úteis, né, respectivamente, por meio de transferência eletrônica ou PIX, ok? Na possibilidade de eventuais danos trazidos pela pesquisa, o participante tem garantia de estar devidamente indenizado, tá ok? Por conta dessas resoluções que a gente viu aí anteriormente. Caso haja necessidade de entrar em contato do participante, do voluntário, né? Entrar em contato com o Comitê de Ética da Unicamp, os dados estão aqui, certo? Caso necessário entrar em contato comigo, os meus dados estão aqui também, tá ok? Então, com base nisso, eu vou depois, durante a semana, vou entregar esse documento assinado para vocês, tá bom? E aí fica, deixa eu parar aqui, aí fica tudo acertado. Um pouco antes, né, o Rodinei perguntou sobre da gravação, né, Rodinei? Então, essa gravação, ela vai ser usada para mim nesse sentido, tá ok? Eu vou extrair depois os áudios para que eu possa fazer depois uma transcrição disso daí para poder elaborar dados. Lembrando que o nome de vocês nunca vai constar no projeto. Eu vou pegar, por exemplo, professor Flávio, vou colocar voluntário A, por exemplo, entendeu? O nome de vocês não vai carregar, o nome de vocês vai estar protegido. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Flávio. Maravilha. Tranquilo. Então Isso daí a vamos lá. gente que estava todo mundo sabendo já, né? Vamos combinar. Sim, mas é bom fazer uma leitura, que às vezes, como o TSLE ele é extenso, né?
e às vezes a gente passa um pouco, a vida da gente está muito corrida, então às vezes a gente faz uma leitura dinâmica ali, então é bom dar uma reforçada, tá ok? Mas qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, Professor Flávio, pode falar. meu nome é Alberto, é um prazer estar participando da pesquisa do senhor, né? Obrigado, E Alberto. espero aprender muito, né? Sobre essas novas tecnologias que já estão sendo trabalhadas em sala de aula. Mas eu gostaria de perguntar quantos encontros serão, né? E Perfeito. haverá certificação para o participante? Muito Tá. obrigado. Ok, maravilha. Obrigado, Alberto. Seja bem-vindo, né? A quem chegou um pouco depois, seja bem-vindo a todos e todas, né? Então, fico muito feliz aqui reforçando, né? Fico muito feliz que todos tenham tido interesse em participar do encontro, né? Vamos lá. Ao todo, Alberto e os demais, eu tentei organizar isso em 6 encontros, tá ok? Poderia ser menos, poderia ser mais. Eu acho que mais é muito ruim. E menos, eu não teria tempo hábil para conseguir as percepções que eu gostaria de vocês. Eu tentei colocar apenas 1 hora, até para não influenciar na atividade de vocês como docente, porque nós estamos numa situação tão ímpar que tem dia que eu acordo 7 horas, 6h30 da manhã, e 8 horas da noite eu estou pendurado aqui fazendo as coisas ainda. E isso não é diferente com a maioria de vocês, tá bom? Então são 6 encontros, tá? Como eu falei anteriormente, eu tenho uma turma de sexta-feira, tenho uma turma de sábado, a qual nós estamos aqui agora, e os encontros vão ser todos organizados das 14 às 15, tá ok? Então são 6 encontros ao todo. Tudo bem? E com relação a se vai ter certificado, bom, vamos lá. Eu não tive tempo hábil, por conta do cenário atual, de elaborar uma extensão junto à Unicamp para conseguir gerar um certificado da Unicamp para vocês. O que eu consigo e eu vou fazer uma. Ai, não é uma declaração, é uma declaração de que eu, Flávio, reconheço que você participou de tantas horas de um curso com uma iniciativa de mestrado, de pesquisa de mestrado com essa ideia, tá? É isso que eu vou mandar para vocês lá no final, entendeu? Eu não tenho como gerar um certificado, porque esse cenário está muito difícil a gente se organizar e tá tendo que ser tudo à distância. Consegui responder o senhor, professor Alberto? Obrigado, professor. Respondeu sim. Tá, maravilha. Então, pessoal, eu gostaria de falar um pouco de vocês, né? Um pouco de mim para vocês, porque eu aqui encontrei 3 colegas que já participaram de algumas experiências minhas, né? E aí eu vou falar então um pouquinho de mim para vocês, para a gente poder iniciar uma relação, um vínculo, né? E vamos lá então. Então eu vou falar um pouquinho. Ó, o Everson apareceu aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a todos, tá? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho de mim, mas e qualquer coisa vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom? Então vamos lá. Vou falar um pouco da minha trajetória, como é que eu cheguei aqui até hoje, né? Então, uh, quando a minha formação, eu estudei a escola, a minha formação acadêmica do infantil até o colegial foi toda na rede pública, né? E nesse processo aí, eu tive bastante dificuldade, acho que a dificuldade ela sempre foi vivida nesse ambiente da educação, e muitos de vocês tiveram problemas similares, parecidos ou iguais, né? E nesse processo, assim como todo adolescente, todo aluno que nós temos, ele tem problemas, né? É problema de entender o português, né? Escrever corretamente, ter uma facilidade melhor com a matemática, né? E esses problemas eu fui levando e a gente foi passando, foi seguindo, e até que eu cheguei na faculdade. Eu sou da primeira turma
ciência da computação da Unip. Eu sou de Sorocaba, né, interior de São Paulo, eu sou da primeira turma de ciência da computação. E quando eu cheguei na faculdade, é uma faculdade particular, é uma faculdade privada, e quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ter os meus primeiros problemas, né? Os primeiros problemas eram, primeiro, a interpretação de problemas matemáticos. Por ser uma faculdade da área de exatas, puxa, tem muita matemática, né? E aí eu tive os primeiros problemas que foram a interpretação dos problemas matemáticos, que português é muito importante para você entender o que está ali falando. E, de priori, o segundo problema, evidentemente, foi a carga matemática, né? E aí a gente teve esses problemas. E aí foi, mas conforme os problemas vão indo, eu fui resolvendo, fui buscando as soluções, fui caminhando, fui seguindo e consegui me formar muito bem. Depois da formação, eu comecei a trabalhar na área de tecnologia. Eu basicamente trabalhei em duas áreas de tecnologia. Eu trabalhei na área de gestão de saúde, eu fui trabalhar na área de gestão hospitalar, que tem muitos problemas, como qualquer outra área, porque envolve seres humanos, né? Saúde é um negócio muito complicado. E fui trabalhando. Aí depois eu fiquei acho que uns 10 anos trabalhando com gestão hospitalar. Depois, nesse meio tempo, eu fiz uma especialização em banco de dados na cidade de São Paulo. Passou, aí depois eu comecei a fazer um MBA em gestão financeira e depois eu fui trabalhar com tecnologia na área bancária. Fiquei, acho que mais uns 10 anos na rede bancária, né? Então, lá nessa rede bancária, eu trabalhava com várias áreas, contabilidade, financeiro, eu atuava em todas as áreas do banco, né? Mas sempre pensando do lado do TI, né? Da área de tecnologia. E nesse momento, as pessoas ali, então eu auxiliava o pessoal da contabilidade, da controladoria, enfim, as pessoas me falavam, pô, você explica muito bem aqui, você explica muito bem, você explana bem o problema, né? Você constrói o problema desde o início, vai colocando o meio do problema e a solução aqui no final. E por algum motivo, em algum momento lá, não me lembro exatamente a data, surgiu a oportunidade de começar a dar aula, né, começaram a dar aula. E aí eu comecei a dar aula assim, sem comprometimento nenhum, né, aquela coisa, né? Já que eu estou aqui mesmo, vou ficar por aqui mesmo, vou dar aula aqui numa escola que era perto ali no centro e ficava por ali mesmo. E assim foi indo, fui pegando gosto pela atividade. Aí parece que essa atividade de dividir a atividade profissional e dar aula foi aumentando a minha participação dentro da sala de aula, e isso foi me motivando cada vez mais. E eu fui percebendo algo muito interessante que mudou bastante a minha vida. Eu percebi que quando eu começava a dar aula, eu tinha, vamos dizer assim, um prazer maior da minha atividade profissional. Era incrível, porque quando eu estava dentro de uma empresa, eu resolvia os problemas dos outros, mas eu não enxergava a amplitude da solução que aquilo trazia. E quando eu comecei a dar aula, eu percebi que aquilo, poxa, eu estou mudando a vida das pessoas, né? Eu estou influenciando como ela está pensando e como ela vai conduzir a vida dela, ou amanhã ou depois. E isso foi me cativando, né? Tanto que em 2011 eu prestei um concurso público sem pretensão, porque eu estava numa época muito doida dentro do banco, né? E não tinha tempo para nada, fazia muitas horas extras todo dia e acabei prestando um concurso para ser professor de uma instituição federal. E acabei estudando pouco, mas acabei conseguindo passar em quarto lugar, se não me falha a memória, não foi em primeiro, não, foi em quarto. E isso meu foi em quarto lugar. E aí fui chamado para trabalhar. Eu acho que a grande oportunidade que me colocou para dentro foi no dia que eu fui, que são duas etapas. Uma é tipo uma prova de conhecimento e depois é uma prova de aptidão que você vai ali dar aula para alguns avaliadores. Aí na aula o pessoal falou que eu fui muito bem, até porque eu consegui explicar com bastante qualidade. E aí, bom, enfim, passei em quarto lugar e aí me chamaram para trabalhar. Então, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo,
e eu trabalho numa cidade chamada Itapetininga. Então, tem um Instituto Federal de São Paulo que é localizado em Itapetininga. Então, eu rodo 50, 60 quilômetros para ir trabalhar. Eu saio um pouco, apesar de ter um em Sorocaba, tá ok? Mas em Sorocaba não tem da área de computação. Eu dou aula de computação nesse Instituto Federal. E hoje eu me sinto muito, muito realizado profissionalmente, tá? Atuando única e exclusivamente como professor. Então, aí, quando eu entrei, eu senti a necessidade de aprofundar o estudo, comecei a fazer um mestrado, né, na Unicamp. Fiz algumas disciplinas na UFSCar aqui de Sorocaba, mas aí eu acabei voltando para a Unicamp. Na verdade, eu comecei na Unicamp, voltei para a UFSCar, depois voltei para a Unicamp. É uma doideira. Mas, enfim, estou em vias de terminar meu mestrado na Unicamp e a gente precisa começar a pensar o que fazer. Mas, na verdade, esse pensar o que fazer de projeto, eu já tinha algo comigo. Eu já tinha uma coisa que eu não sabia o que era ainda, né? E nesse projeto, quando eu comecei a trabalhar única e exclusivamente com aula, eu comecei a me envolver um pouco com mais qualidade nesse processo de educação, né? E eu dou aula exclusivamente de computação, tá? Mas eu sempre comecei a ficar me perguntando, como é que será que eu posso vincular a área de computação com algumas disciplinas do núcleo comum, por exemplo, né? Das outras áreas do conhecimento. Como é que eu posso ligar isso com biologia? Como é que eu posso ligar isso com português, com inglês, com espanhol, com sociologia, com filosofia, né? E aí eu comecei a pensar, eu comecei a olhar algumas coisas, né? Participando de alguns encontros, de alguns congressos, eu comecei a encontrar uma situação onde muitos professores pensavam de forma isolada as suas disciplinas. Então, fazendo uma abstração aqui muito simples, eu comecei a enxergar que esses professores viam a disciplina dele como se fosse uma circunferência. E nessa circunferência, ela tem um núcleo, né? E ela tem uma extremidade. Então, no núcleo, se a gente pegar aqui, por exemplo, a disciplina de matemática, só como forma sentido figurativo. Então, ali, no núcleo da disciplina de matemática, a gente vai encontrar os conteúdos, vamos dizer assim, essenciais, né? O que mais ocorre, o que mais acontece. E aí, conforme a gente vai se afastando do núcleo para a sua extremidade, a gente vai avançando nesse processo e a gente vai se afastando daquilo que é essencial e vai afastando um pouco. E quando chega nessa borda, o que a gente enxerga ali? A gente chega o limite dessa disciplina de matemática, por exemplo, e eu me aproximo de outras disciplinas, sei lá, química, física, português. E eu comecei a perceber que quando a gente começa a trabalhar a interdisciplinaridade, a gente começa a construir um conhecimento interdisciplinar, que avança sobre outras disciplinas. E aí, quando a gente começa a ver a beleza do conhecimento, que é justamente ali, nessa intersecção dessa disciplina de matemática no sentido figurado com as outras disciplinas e vice-versa, que é ali que mora um negócio chamado a inventividade, a ideia, a peça que falta para a gente entender um problema. E aí eu falei, poxa, é aqui que eu vou atuar, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou tentar investigar a minha pesquisa de mestrado. E aí, nessa pesquisa, eu comecei a fazer alguns experimentos. Alguns experimentos deram certo, outros deram errados. E digo para vocês, sem medo, que deu mais errado. Os que deram certo, deram tanto errado quanto certo. Então, eu comecei a fazer algumas oficinas, né? Alguns exemplos de oficina. Comecei a tentar investigar como é que eu posso vincular a robótica dentro da sala de aula. E aí eu fiz uma atividade lá onde eu dou aula, depois eu fiz uma atividade dessa aqui na UFSCar, né? Aqui em Sorocaba, e comecei a pensar nisso. Comecei a tentar vislumbrar como é que eu poderia trazer a robótica para dentro da sala de aula. Mas aí você vai falar, mas tem um monte de gente fazendo isso. Sim, é verdade. Mas quando a gente olha com um pouco mais de atenção, a gente percebe que essa robótica que está sendo aplicada de forma tradicional
dentro da sala de aula, ela é uma robótica que não está vinculada ao conteúdo escolar. Ele é um conhecimento apartado. Como assim? Você percebe que muitas vezes a pessoa que está dando essa aula de robótica, ela está preocupada na programação e na montagem do artefato. E nem sempre, nem todas as vezes, não estou dizendo que isso não aconteça, mas na maioria dos casos que eu pude observar, não existe uma preocupação em vincular, por exemplo, esse conteúdo com as disciplinas que são ofertadas no currículo da escola. O que torna esse curso de robótica um curso extra, tá? Então, primeiro, ele não atende ao princípio dele, que é realmente tornar o conhecimento mais amplo, tá? E aí, com base nisso, nessas observações desses congressos, desses encontros científicos que eu participava, eu percebi que os professores não conseguiam fazer essa ligação, né? Ah, legal, eu vou trazer a planilha de cálculo para dentro da sala de aula e como é que eu vou trabalhar ela? Não sei. A resposta de muitos professores é não sei, né? Como é que eu faço isso? E não é culpa dele, né? Não é culpa dele. Quando a gente percebe, a culpa é porque a formação continuada de todos nós docentes, ela tem sido cerceada, a questão da criatividade nossa ao longo do tempo. E, consequentemente, muitos de nós, inconscientemente, têm cerceado essa criatividade de nossos alunos também, né? Então, perceba que a gente está querendo cobrar alguma coisa do aluno que a gente também não consegue. Então, o meu projeto, ele é, através de STEM, é tentar resgatar essa criatividade. E eu poderia tentar trabalhar isso com o aluno ou com os professores. Eu falei, bom, vamos ver, eu vou trabalhar com os professores, acho que vamos tentar ver o que está acontecendo por aí, tá? E aí, nesse processo, eu formulei algumas perguntas mentalmente e comecei a pensar como é que eu iria responder elas. Então, a primeira, né, dos problemas que eu percebi que os professores têm, como é que eu trago um recurso digital para dentro da minha sala de aula, de modo a que ele seja realmente ferramenta de aplicação para a minha disciplina? Esse é o primeiro momento. Porque tem muita gente que acha que preparar a aula no PowerPoint, por exemplo, e projetar isso através de um data show, isso é um recurso digital. Sim, de certa forma é. Mas o que esse recurso está agregando de facilidade, de interatividade, de criatividade em nossos alunos? Se a gente parar para ver de forma bem simplista, nós estamos praticamente trocando, né, a caneta, o giz, por uma apresentação digital, com alguns efeitos visuais. Basicamente isso. E estou me incluindo também nessa situação, que eu fiz muito disso também, tá? Até eu perceber que, opa, peraí, isso aqui só está mudando, só está dando uma roupagem diferente para a aula tradicional, tá? Outra coisa que eu buscava também nesse sentido, muitos professores viam que alguns recursos eram pagos. Então eu falei, bom, então eu tenho que elaborar uma proposta que tenha recursos gratuitos. Por quê? Porque a maioria das situações, as escolas públicas não têm recurso. Não é possível comprar um artefato XYZ. Então, vamos trabalhar com produtos que são gratuitos, ok? Então, já tinha mais uma perninha aí da minha proposta. Então, eu precisava trazer o recurso digital para dentro da sala de aula, de forma que o professor coloque isso dentro do seu contexto escolar, que isso vire uma ferramenta, mas ela tem que ser gratuita. Se ela for paga, não vai dar certo. E, principalmente, esse conteúdo, essa ferramenta, ela tem que ter aderência ao conteúdo escolar. Por quê? Porque sabiamente diz, é sábio que os professores vão ter que responder isso para alguém. Então, lá nas anotações, a chamada papeleta, ou em algum local, vocês vão ter que nós temos que colocar as habilidades, as competências, e se eu colocar lá numa planilha de Excel, por exemplo, e eu não justificar aonde que essa planilha de Excel vai entrar nessas competências, nessas habilidades, perdeu, tá? Não faz o menor sentido. Ou seja, eu volto lá no início. É um curso extra. É um curso
extra-sala, é um curso extra-escola. Ele não tem finalidade com isso. E principalmente porque o aluno não vai encontrar o significado dessa ferramenta relacionado àquilo que nós estamos ensinando dentro de sala de aula e principalmente como é que ele vai ligar isso para o mundo extra-escola. Porque é sábio também que os alunos estão chegando hoje para nós com um conhecimento diferenciado. Tá? Eles estão chegando com uma bagagem já pré-pronta. Então, é muito comum o aluno chegar e perguntar, o professor, aonde que eu uso isso daqui? Quem nunca ouviu isso, né? Aonde que eu uso isso, professor? E muitas vezes nós não temos resposta para isso, né? Nós não temos resposta para isso, tá ok? E aí nós acabamos voltando lá no início da nossa conversa, que as aulas tradicionais, e eu não posso, e não dá para culpar o professor, porque o professor aprendeu assim. E da forma que ele aprendeu, é a forma que ele vai ensinar, né? E aí o aluno acaba tendo aquelas questões correlatas, aluno desmotivado, né? A escola não consegue reverter alguns índices, enfim. O projeto, ele busca resgatar essa questão da criatividade dentro do processo de ensino-aprendizagem, tá ok? Então, exposto isso, de uma forma bem superficial, muito bem simplista, eu queria perguntar para vocês e queria que vocês participassem, falassem, né? Como é que vocês veem o processo de ensino hoje? Como é que vocês observam o processo de ensinar hoje? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco. Daniel, quer falar, Daniel? Nossa, logo eu, mas tudo bem. Você abriu o áudio? Não, sem contar que se alguém tiver um computador novo para me doar, por favor, que eu vou jogar esse fora. Boa tarde, eu sou Daniel. Agora estou como vice-diretor de uma escola pública da Secretaria da Educação, né, então uma escola estadual. Como a educação está acontecendo, assim, o currículo do Estado de São Paulo, ele tenta trazer essa questão do levar a pensar alguma coisa, não só a parte pronta. E, como o senhor disse, não tem recurso, não sei de onde saiu, porque a gente nunca viu, faz 17 anos que eu estou na rede, a gente anda recebendo muito recurso, inclusive para comprar kits de robótica. Eu já comprei 40 kits Arduino básico para a escola, porque PDD Paulista, que é um recurso que eles disponibilizaram, assim, hoje é 10 vezes o que a gente recebia nos anos anteriores. E nessa pandemia, os professores tradicionais, eu tenho 40 professores na escola, eles tiveram que parar de usar só impressora, alguns usavam para fazer recorte, né? Tiveram que parar de usar livro didático e começar a trabalhar com digital. E eu vejo uma grande resistência, uma grande dificuldade nisso. Mas eu creio que a gente está começando. Essa questão do estímulo ao pensar, ao resolver problemas, é o que está faltando muito. Eu sempre, meus alunos queriam me matar, né? Eu chegava com um problema, lá eu sou professor de ciências, formado em ciências biológicas, sou concursado na disciplina de ciências, né, de 6º a 9º ano, e sempre chegava com um problema. Nós temos um problema por exemplo, está chovendo aqui em Sarapuí, eu estou numa cidadezinha entre Itapetininga e Sorocaba, no meio do caminho. O professor deve passar aqui no trevo todo dia. Sim, por exemplo, um problema enchente das grandes cidades. Como a gente pode resolver? Então, levar eles a pensar e, por exemplo, separação de misturas que a gente vê no 6º e no 9º ano. O que é uma mistura? Como eu separo isso? Não vou falar da centrífuga que está ali no laboratório para separar a hemácia do soro. Isso para ele só quando ele estiver na faculdade, se ele for fazer essa parte de biologia, biomedicina, medicina e tudo mais. Mas fala lá em casa como a máquina de lavar separa a água da roupa, como funciona, porque se eu pôr
Aí já entro na questão da física, né? Se eu pôr água dentro de uma sacolinha e girar, aquela água não cai. Então, assim, eu sempre levava um problema para eles, para depois explicar aquilo que foi acumulado pelo ser humano, né? Que infelizmente nem sempre isso acontece. Como eu estou na gestão, sou vice-diretor, eu vejo muito, né? Um professor pega um conteúdo e só transfere de um lugar para o outro. E hoje a gente tem todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, todas essas informações disponível na rede, eles usam a rede na internet, então a gente tem que formar professores que ensinem, na verdade, a pesquisar corretamente, né? Essa questão das habilidades de leitura, escrita, cálculo básico. Tanto é que isso a gente trabalha dentro de um programa chamado MMR, Método de Melhorias de Resultados. A gente tenta procurar por que o aluno não aprendeu por exemplo, a gente dá um probleminha de matemática, a identificar lá quem é o fulano e que tipo de conta ele tem que fazer. Então, o ensino no estado de São Paulo, como eu já estou há um tempo, ele sofreu uma grande mudança nesses 17 anos que eu estou. Ele está procurando essa resolução. Se a gente vai conseguir, espero que sim. Mas a gente está transformando, e as formações continuadas dos professores, elas estão acontecendo de modo maciço. Até 2019, nós tínhamos 2, 3 ATPCs, horas, né, de formação do professor. Agora, quem tem jornada completa faz 7. Então, a formação está sendo investido muito, né? Essa parte do uso das tecnologias digitais está sendo investido muito, muito dinheiro. Eu espero que isso tenha um bom resultado, mas, como o senhor disse, a gente tem que mudar esse paradigma do professor. Essa visão tradicionalista, que ainda é muito utilizada, eu já dei aula em escola particular, pré-vestibular, é conteudista tradicionalista. Você empurra o conteúdo para o aluno passar no vestibular, infelizmente. Mas aqui na escola pública, principalmente ciclo 2 e ensino médio que eu trabalho, isso está mudando. Espero que seja para melhor. Então, já. Muito obrigado, Daniel. Por nada, imagina. Legal. Aí, quem mais se candidata? Eu gostaria só que falasse a cidade, o estado, porque nós estamos em várias regiões. Quem que se candidata? Agora, falar um pouquinho, pessoal. Lembrando que aqui é uma área livre. Vocês podem colocar o ponto de vista de vocês tranquilamente, tá? Quem mais? Sim, professor. Vai lá, Alberto. Obrigado. Meu nome para que as pessoas saibam, meu nome é Alberto, eu sou professor de História. Eu tenho 8 anos de profissão como professor. Sou licenciado pela Universidade Estadual de Goiás. E moro na cidade de São Luís de Montes Belos. Né? A realidade no meu estado, né, nos últimos anos a gente percebe que tem se focado a trabalhar tecnologias da informação dentro da sala de aula, né? Mas não como uma política permanente. Muito mais é uma política, né, de documentos e de decretos, mas, na verdade, é o professor que, de fato, ele que elabora sua estratégia de ensino. Ou seja, né, traz um aplicativo que pesquisou na internet, né, como está sendo muito utilizado, né, o Google Meet por mim, né, e pelos demais professores, porque as aulas, né, estão sendo feitas de forma remota, né, na rede estadual de ensino e também na rede municipal, né? E quando começou essa pandemia, professor Flávio, eu não sei se os outros professores tiveram a mesma dificuldade, foi uma loucura, né? Porque poucos sabiam controlar o Google Meet, o Classroom, né? Todas essas tecnologias, né? E assim a gente foi se adaptando, né? Conforme a necessidade. Como diz um ditado, a necessidade faz o sapo pular, né? E de fato, né? Mas eu penso que com o nosso esforço, né, há de se tudo dará, né? Há de se crescer.
E é por isso que o meu objetivo nesse curso é conhecer, né, essas tecnologias ou até novas tecnologias para implantar em sala de aula, independentemente, né, de decretos ou política pública do Estado. Porque se nós dependermos mesmo do Estado, né, é um pouco complicado, né? Entendi. Foi um Obrigado. prazer. Tá ok, muito obrigado, Alberto. O- Eu acho bem legal ter um professor de história participando também, para a gente poder também ter uma diversidade. Eu entendo que quanto mais representação de áreas do conhecimento tiver diferente aqui, mais rico vai ficar aqui o nosso debate, tá? Muito obrigado, Alberto. Quem mais, então, poderia falar um pouquinho da sua percepção de como é o ensino hoje? eu posso falar um pouquinho, Flávio? Vai lá, Rodinei. Bom, enfim, né? Eu sou o Rodinei, estou aqui na divisa do Mato Grosso do Sul e o Daniel falou do currículo do estado de São Paulo. Faz um ano que eu não vou para São Paulo por causa da pandemia. Aqui, no Mato Grosso do Sul, pelo menos o governo do estado, ele implantou uns projetos de inovação tecnológica chamado Novotec, e estão inserindo professores assim, de áreas profissionais junto aos ensinos médios. Eu não sei se isso está acontecendo em São Paulo, para dar uma, eu acredito que para dar uma investida, né? Porque parece que agora, né, o governo, ele resolveu acreditar que a formação do professor, né, sabe assim, de forma moral, cívica e profissional em sala de aula é importante a postura, né? E sempre foi muito abandonado. Então, por isso que eu acredito hoje que esses investimentos estão acontecendo. Porque ele, para aumentar o nível de educação, ele tem que melhorar o profissional da área. E o profissional que está na frente é o professor que lida com o dia inteiro. Contudo, a gente caiu num outro cenário. O aluno em casa, o pai teve que participar. Coisa que até então só se levava para a escola para se livrar. Desculpa, é o meu ponto de vista. Então o pai levava uma criança para a escola e falava assim, fica aí, no final eu te busco. Não queria nem saber. Hoje o pai tem que assistir aula de história, de geografia, matemática, compartilhar equipamento, e ele não pode abrir mão, porque senão o menino volta para a cama. Então ele tem que ficar ali. Houve um movimento familiar. Talvez o Daniel consegue até mais preciso que eu. Como deve ter aproximado o pai da escola. Porque hoje o Daniel quer fazer uma reunião, pessoal, ó, está todo mundo no grupo aqui, depois da manhã, lá, reunião de pais e mestres, todo mundo junto. Então, eu acredito, boa parte dessas tecnologias, aplicativos que a gente está usando, eles vão ficar. Tá. Talvez a cara da escola pública vai ser... Mudou. A gente que ainda não aceitou isso. É o que o Daniel falou. Alguns professores mais sexagenários, que não veio junto da tecnologia, eles têm dificuldade com isso. Mas eles só têm dificuldade com isso. Eles são bons de conteúdo, eles são bons de explicações. Só que eles estão perdendo o campo. Então, assim, a gente vai ter que mudar, porque, olha só, imagina só, o aluno vai de segunda a sexta para a escola. E se 2 dias ele puder estudar remotamente? Uma disciplina, assiste num centro de multimídias, uma aula de uma explicação... Será que a gente não conseguiria até agregar mais hora-aula com professores extremamente qualificados, menos cansado, porque o professor se sobrecarregou. Essa é a visão que eu tenho. É o que você falou, Flávio. Eu chego aqui 7 horas da manhã, 8 horas eu estou aqui, na frente do computador para dar aula. Então ficou difícil, né? Assim, a gente está em momentos de 1 ano já de pandemia, mas... os reflexos delas vão durar ainda pro resto da vida. Então, é difícil a gente ter uma certeza. Tá certo. Você desculpa se eu falei, Daniel, alguma coisa que não seja realidade. Não, Rodinei. Não, pelo contrário. Porque a hora que você falou que ia começar falando, eu falei, pronto, ele vai matar nós todo mundo, ninguém vai ter mais o que falar. Coitado de mim. Esse ponto de escola e comunidade, escola e pais... que a minha escola ficou fechada o ano passado, 1 semana no começo da pandemia. Porque aí nós começamos a transformar. Infelizmente, a gente está numa cidadezinha de 10 mil habitantes. 58% dos meus alunos estão em regiões rurais que não existe tecnologia, não tem nem sinal de celular. Então, a gente tem que conciliar, além
dos que moram na cidade têm condições, para uma escola pública, que tem um celular, que tem um computador, tem uma conexão de internet, eu tenho que atingir aqueles outros alunos que também não têm. Então, nosso laboratório de informática, nós pedimos doações, eu levei coisa de casa que tinha sobrando e montamos, deixamos computadores funcionando. Então, os alunos agendavam, iam uma vez, 2 vezes por semana para realizar a atividade, e sempre o pai está indo levar e buscar, porque aí não tem o transporte público. Aqui, por decreto municipal, nós não voltamos. A escola fechou em abril do ano passado e continua fechada. Então, a gente está utilizando todos os recursos e todas as estratégias. Nesse momento, o professor que teve que inventar, se reinventar, para conseguir trabalhar. Não fazendo propaganda política, tá? Mas o governo do estado de São Paulo implantou o centro de mídias, que tem todo dia aula com professores do centro de mídias, que são super capacitados. Os nossos professores aqui também dão aula dentro desse centro de mídias. E esse aplicativo, que tem o Classroom embutido, ele não consome dados, é dados patrocinados, o Estado paga. Então, se a gente for pensar, é um paradigma completamente oposto do que a gente tinha no começo do ano passado. E outra coisa também, já se implantou no estado de São Paulo o ensino híbrido. O governo distribuiu chip de celular para os alunos, e quem, vamos dizer assim, escolhe receber isso, ele tem 1h45 a mais de aula por dia, e tem um professor tutor para cuidar desse aluno 2 vezes por semana. Esse professor tutor faz interação pelo aplicativo. Então, assim, foi investido. Aqui eu posso falar que foi investido. Como eu disse, questão de tecnologia, eu acabei de receber 20 notebooks para professores usar dentro da escola, 28 para alunos usar dentro da sala de aula, recebi 18 TVs para salas de aula, 10 computadores administrativos Lenovo, top, internet banda larga, eu tenho 2 conexões de 180 megas cada, eu tenho access point em cada sala de aula. Então, eu falei, nunca vi isso. A gente tinha um roteador até o ano passado, que a gente comprou com dinheiro de bolinho de frango. Agora eles chegam e mudam todo esse paradigma. Entendi. Então, Daniel, você falou, né, que tem alunos em, unidade rural, que moram em polos mais... E se vocês, não sei se você pode solicitar tablets, porque aí você copia a matéria nesse tablet, entrega para o aluno e fala assim, semana que vem eu busco para atualizar com a disciplina. Então, eu não sei se existe isso, porque, nossa, eu nunca pensei, né? Pô, e aluno que está em área rural? Sim, eu já pensei nisso e vai ser distribuído, mas o nosso problema ainda é conexão, porque para a gente fazer o upload disso tudo, sincronizar, não sei como a gente conseguiria sincronizar tudo com tanta, vamos dizer assim, toda semana. O que a gente tem feito é impressão de muita coisa, estipular horário para esses alunos virem para a cidade, para poder usar o acesso, ou vem para a escola para usar a nossa conexão, e aí pôr tudo em dia. Funciona tudo dentro do Classroom, todas as atividades, aulas dos professores ficam gravadas, do Centro de Mídia São Paulo fica tudo dentro do YouTube. Então, assim, a gente só precisa mais conectividade, inclusive o governo do estado, como sempre, eu sou chato, o pidoncho. Aí é um processo, né? É um processo que está sendo construído, né? Construído. Mas em um ano, tudo isso funcionar, eu nunca vi. A gente recebia 12 mil do Estado por ano para manutenção da escola. Esse ano a gente recebeu 180 mil. Entendi. Legal. Então, a gente consegue. Como vai continuar isso? Política pública, não sei. Espero que continue nesse pé. Perfeito. Deixa eu abrir o espaço aqui. Eu vi uma mensagem aqui. Simone, você quer falar um pouquinho, Simone? Você falou aqui que parece que a sua região... Quero aprender a desinflar. Boa tarde. De onde que você é? De onde você eu sou do estado de Pernambuco. Sou professora de História na rede municipal. No ensino fundamental 2, 6º ao 9º ano. Eu disse que eu fiquei perplexa mesmo com o estado de São Paulo, porque, assim, geralmente a gente não tem muito conhecimento como é que está as iniciativas nos outros estados, né? E, assim, em relação ao meu município, assim, tá de 100 a 0, posso dizer. Então,
Assim, eu achei espetacular mesmo o que o Daniel falou, né, de estrutura, né, do que ele comparou ao longo dos anos. Nessa pandemia deu um salto de qualidade, principalmente na inserção da tecnologia na sala de aula. Então, na minha rede municipal, a gente não está desenvolvendo aulas online, a gente faz cadernos de atividade para os alunos desde o ano passado, né, que em relação a outros municípios, eu percebi que o meu foi, assim, digamos que demorou muito para tomar a iniciativa, né? A Secretaria de Educação optou de não dar aulas online, considerando o alto número de alunos em situação de vulnerabilidade sem acesso à tecnologia. E aí ficou sem aula quem não tinha e quem tinha. Né? Eu mesmo tinha um monte de aluno que queria aulas online, que queria estar fazendo acompanhamento, mas que o município proibiu a gente de desenvolver qualquer iniciativa. A gente começou, mas depois a gente foi proibido, né? Porque dizendo que ia criar uma disparidade educacional entre os meninos, enfim. E esse ano foi que o meu município começou a dar aulas via TV, né? A gente tem agora um grupo de professores que grava aula e passa na TV. Esse momento, assim, eu enxergo, assim, como um momento muito oportuno da gente refletir sobre diversas práticas, sabe? Tanto a gente que é professor, da gente refazer as nossas práticas. Desde o ano passado mesmo, eu já desenvolvia várias metodologias na sala de aula, assim, já desenvolvi metodologias ativas, tomei a iniciativa, desde o ano passado que comecei a cursar metodologias ativas pela Universidade Federal de São Carlos, eu estou fazendo lá o curso de pós-graduação. Você falou que fez lá também, não foi? Não, eu fiz em São Carlos, a Federal de São Carlos, mas aqui em Sorocaba. Ah, tá, entendi. Mas tá debaixo do mesmo guarda-chuva. Ah, tá. E aí, assim, bate aqui, bate aí também. Exato. Aí eu venho estudando, né, fazendo curso de pós em metodologias ativas, venho estudando sobre ferramentas digitais, recursos digitais, como aplicar na sala de aula, e venho ajudando outros professores com isso também, né? Vez ou outra eu estou realizando encontros com o professor, realizando orientação. Assim, é um momento da gente tomar uma iniciativa da gente mesmo se autocapacitar, porque a formação do professor, ele tem 2 viés, né? Eu acho que tem a parte institucional da formação de professor, que ela é falha, assim, desde a graduação, até o processo de formação continuada mesmo, eu considero que é muito falho. Por exemplo, as formações da minha rede municipal, meu Deus, não me agrega muita coisa, não. É muito, muito longe da nossa realidade, sabe? Muitas vezes os formadores não estão na sala de aula há muito tempo, e, assim, nesses últimos 15 meses, a minha rede municipal não tem preparado os professores para a volta às aulas dentro dessa nova perspectiva de métodos ativos, de uso de tecnologia. Infelizmente, a minha rede específica não tem, né? Então, tem esse lado institucional e tem esse lado também da gente que é professor, que quer fazer diferente, que quer transformar nossas aulas, até mesmo para o nosso bem-estar, né? De estar fazendo algo diferente. É o momento também da gente repensar sobre as nossas práticas, né? Porque imagina, por exemplo, se um médico for esperar pela uma formação da rede municipal, né? Então, aquilo tem que estar por dentro da sua área, da sua formação, da sua capacitação, para buscar intervir. Então, é um momento para isso, assim, sabe? A gente enxergar e refazer a nossa prática, né? A gente olhar para a gente enquanto professor e a gente diz assim, ó, o meu aluno está dentro desse contexto, né? Pós-pandemia, será que eu vou continuar dando a mesma aula? Porque, por exemplo, feito você falou, Flávio, tem muitos professores que pegam um slide, projeta e a aula toda falando. É a mesma aula tradicional, só que usando um retroprojetor e um pendrive, né? Então, assim, a prática usou um novo recurso, né, mudou a prática, mas o ensino continua o mesmo, do mesmo jeito que cansativo, do mesmo jeito sem novas formas de intervenção e sem mudar, inclusive, o comportamento do aluno em relação a aprender, né, porque ele continua sendo, ou enxergando como um mero frequentador de escola que quer uma nota para passar. Então, a escola a gente acaba reproduzindo muito isso, e nós, querendo ou não, a gente acaba sendo responsável por essa forma também de o aluno enxergar a escola. Bem, eu acho que eu falei muito, né? Não sei se... Isso. Foi muito rico, professor. Eu fico muito agradecido. Maravilha, obrigado. Quem mais? Everson, Eric, professora Aline, professora Cíntia. Eu tô que nem professor em sala de aula, tô apontando. Boa tarde. Ó, o Everson vai falar. Obrigado, Everson. Tudo bem, Everson? Seja bem-vindo. Tudo bem? Estou de Sorocaba, São Paulo. Só para validar mesmo o que o Daniel falou aí, nas questões do que foi implantado no ensino do Estado de São Paulo, que foi algo que nunca
A gente, como professor, iria imaginar que fosse acontecer o tamanho do investimento que foi. Com notebooks, a rede de internet das escolas vem sendo melhorada a cada dia. E aí, uma das coisas que eu encontrei de mais dificuldade, hoje eu sou formado em matemática, mas hoje eu trabalho como Proatec nas escolas, que é um cargo que fizeram justamente para tirar tirar as dúvidas dos alunos em questão do uso da tecnologia. E aí, a maior dificuldade que eu tive, na verdade, não foi de tirar dúvidas de aluno em relação a tecnologias, até porque eles nasceram dentro da tecnologia. Então, para eles, isso daí é algo que é extremamente natural. Só que a maior dificuldade que eu encontrei com o Proatec foi a questão dos professores, gestores e toda a comunidade ali, toda a parte da gestão de escola que entendiam tecnologia como o uso de slide, de planilhas de Excel, Word. Então, se limitava a tecnologia somente à questão que eles utilizavam no dia a dia. Eles desconsideravam o uso de kits de robótica, salas com transmissão ao vivo. Então, quando surgiu essa oportunidade de poder fazer com que dentro da escola toda a comunidade escolar pudesse entender, ter um olhar diferente para o uso da tecnologia, eu aceitei e achei que seria a oportunidade que eu estava esperando como professor, de poder implantar essas tecnologias, e eu não tinha como implantar justamente por causa do recurso. Hoje, o que acontece? Como o Daniel falou, tem um recurso que chegou para as escolas públicas do Estado para compra de material de tecnologia. Ele falou que comprou alguns kits de robótica. Então, quando chegava essa verba na escola para tecnologia, a gestão entendia que essa verba era para comprar impressora, kit de toner, essas coisas. Então, quando saiu o cargo de Proatec, a gente conseguiu fazer com que eles tivessem um olhar também para a robótica, para a questão das aulas, transmissão de aulas. Inclusive, hoje na nossa escola, junto do Centro de Mídias, que é um aplicativo que o governo lançou, para transmissão, as aulas elas acontecem em São Paulo. Tem a transmissão das aulas que acontecem em São Paulo. Então, tem os professores que são do Centro de Mídias, as aulas acontecem todos os dias, 1h30 para cada série. Então, os alunos... E dentro desse Centro de Mídias, a gente consegue fazer a transmissão da nossa escola. Então, o professor entra lá, se conecta, aconteceu a aula lá, ele consegue dar um suporte maior do que o aluno viu ali nas aulas que foram transmitidas pelo Centro de Mídias. Não fica só... o aluno assiste, vê o que acontece ali, entendi, tenta resolver as questões e não tem ninguém para tirar dúvida ou para dar um novo exemplo na lousa ou num slide lá, alguma coisa. Então, o investimento que foi feito é uma coisa positiva. O que a gente não pode agora, depois de todo esse investimento, a gente, pós-pandemia, deixar que acabe, né? E se perca toda essa facilidade aí que apareceu. Perfeito. Everson, você chegou a ler uma circular que veio direto da SEDUC sobre transformação do acesso em espaço maker? Não. Então, já chega direto para vocês aí instruções. Legal. O acesso vai se transformar literalmente num espaço de criação. Bacana. Então, vem de encontro com o nosso curso. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Everson. Muito bem. Quem gostaria de dar uma opinião também? Oi! Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Meu nome é Cíntia, eu sou pedagoga
psicopedagoga, trabalho numa escola particular na capital de Belém do Pará, trabalho como orientadora no laboratório de informática. Eu fico encantada com o colega falando com relação ao apoio que o governo está dando ao Estado de São Paulo. Claro que a gente sabe que políticas são políticas, depende muito dos seus estados, mas quando isso acontece, eu acho gratificante e honroso demais, porque a gente que é envolvido na educação entende muito bem que os nossos alunos, eles precisam muito apoio, em todos os sentidos. Não estou falando só com relação a apoio moral, pelas perdas, mas o estudo é uma fonte super rica, que distrai, que faz com que a gente esqueça muitos males, muitas coisas ruins que acontecem no mundo ao redor. É verdade. E eu tenho uma dificuldade muito grande na minha escola, na escola onde eu trabalho já há uns 6 anos, sempre com laboratório de informática, é que, apesar de ser uma escola particular, ela é uma escola que tem uma clientela de um bairro bem carente. Ela é bem estruturada, ela tem avaliação do MEC, tudo bonitinho. Nosso problema maior é que pais não acompanham os seus alunos, o clássico, né? Só que, quando chega para reclamar, a gente vê que os pais reclamam muito mais, não tendo, às vezes, razão. E a gente precisa muito mais ouvi-lo, e a gente tem a razão em algumas situações, para não entrar em conflito. Essa é uma questão. Quando chega na aula do laboratório de informática, eles são encantados pelas máquinas. Eles querem mexer nas máquinas. E o que o colega falou é interessante, porque eles já vêm numa idade, de uma época, que eles nasceram na tecnologia. Então, nós, entre aspas, obrigatoriamente, a gente tem que casar essa transição com tecnologia em sala de aula. Realmente, nós temos muitos professores antigos, de idade, que não se habituaram à tecnologia, e lá na escola, algumas já pediram afastamento por conta, não ter o acompanhamento em si, não aguentarem. Nessa época remota, nós não fizemos com WhatsApp para ter o primeiro acesso, digamos assim, aluno, pais e professores. Nós fizemos com Telegram. Justamente porque, se fosse para ter um outro WhatsApp, seria o business, seria mais um chip, ou seja, nós fizemos de uma forma para que os pais não tivessem gastos. Colocamos o Telegram e, por incrível que pareça, muitos pais não abraçaram essa causa. Olha que coisa. De uma forma gritante. E olha que é uma escola particular, numa periferia de Belém. Entendi. E nós fizemos até, uma vez o Fantástico colocou uma reportagem que umas professoras saíam da capital, imprimiam e levavam para os seus alunos nos interiores. Nós tentamos fazer isso, só que já caímos numa pegadinha dos pais. Certo. Não estavam querendo acompanhar, então vamos ficar em casa, que a professora vai chegar com material. Aí, nós ficamos praticamente a pandemia, remoto, é você se recriar e criar. É você entender os meios melhores e mais simples para que as duas partes saiam ganhando, principalmente os nossos alunos. Semana passada, eu gosto muito de trabalhar com Scratch. E para trabalhar com Scratch, eu preciso ter uma linha de pensamento para fazer com que eles entendam, pelo menos, o que é o algoritmo, entender o que é para frente, para trás, para cima e para baixo, e assim vai, principalmente esquerda e direita. E eu pedi para que eles fizessem uma atividade semana passada, um rap map, para entender, esquerda, direita, sobe e desce. Eu acho que de 100% que me entregaram o material, eu acho que eu tive 10%. Que me entregaram o material. Que o material ficou impresso na escola e quem não podia sair de casa tinha impressora ou um canto, um cyber, iria lá imprimir. Parceria. Até nessa época, parceria com os colegas. Porque trabalhar em laboratório de informática é delicioso, é maravilhoso. Porém, a gente precisa de parceria com as professoras de sala de aula.
de poderem se engajar junto com a gente, porque aí a tecnologia não vai sair disso, é como o colega falou, a gente só tem que se adaptar e tentar fazer com que fique isso também, né? E as chamadas, a questão do PV, falar com o PV, no PV com professores e tudo mais, que eu já consegui de 5%, já foi para 8%. Mesmo que eu não chegue a 10%, a 100%, pelo menos eu tento fazer com que haja um feedback. E a gente consegue. E o Scratch é um programa muito bom para eles. Porque a gente chega nos 4P da aprendizagem criativa. Então, eu preciso motivá-los com a paixão do projeto. Então, para motivar com a paixão do projeto, quando eu tenho 5%, eu já tenho uma mini paixão. Para chegar no apaixonado e pensar numa coisa. Eu me lembro bem que o ano retrasado, antes da pandemia, eu brinquei com Lego e com Scratch. Eles inventaram apps imaginário, eles desenharam. Teve um que eu lagrimei, me senti extremamente encantada, porque um aluno de terceiro ano pensou em fazer um app para deficiente visual. Bacana. Meu filho, como seria? Ah, professora, super simples. Ele chega na parada, ele aponta o celular para um QR Code, terceira série, terceiro ano. QR Code do ônibus e o celular já vai falar com ele. Ônibus, linha tal, o seu serve para você, alguma coisa desse tipo. Ou seja, você já começa a dar uma paixão com relação à criatividade. E isso é tão gratificante que emociona de verdade, porque é como você fala. E é muito legal porque ele aprendeu aonde? Dentro da escola. Dentro da escola. E aí a gente já aproveita do Marcos, olha, chega na sua casa, fala sobre isso, né? Para trazer mais os pais para dentro. E é como você fala, quando você senta na frente do computador, é tanta coisa para se fazer, e é verdade, são muitas coisas. Nós, professores, viajamos. Olha, eu me meti num curso de extensão da doutora Silvia Dota, da Universidade Federal do ABC Paulista, sobre Antártica ou Antártida. É um projeto super bom, muito bom e rico. Aí que eu percebi, se você for ver no conteúdo, nos livros didáticos, não fala sobre Antártica. A gente tem uma falha muito grande. Pulmão do mundo, quem é o pulmão do mundo? Semana passada eu perguntei para minha mãe tem 8,9, lúcida. Amazônia. Aí eu fiquei pensando, Amazônia? Hoje em dia a gente sabe muito bem que não é Amazônia. Aí eu fui tentar entender, né? A questão do Juscelino Kubitschek, aquela parte da politicagem de abrir a Transamazônica, tal. Desde essa época. Aí eu fiz uma pesquisa na escola. Não tem. Fiz uma pesquisa aberta. Não tem. Eu disse, gente... E eu já quero o meu mestrado para a Universidade Federal do São João del Rei, falando um pouco sobre isso. Porque não há conteúdo. Não há. Tá certo. Impressionante. Não há. E eu estou muito feliz de estar contigo. Era para eu estar contigo ontem. Eu entrei em contato contigo, sou do SD Maker, do Telegram. E eu fico muito feliz. E vamos que vamos, aprendendo muito mais. Tá certo. Obrigada, gente. Desculpa ter falado muito. Não, que é isso. Foi muito proveitoso. Muito obrigado, professor Cíntia. Seja bem-vinda de novo. Acho que foi bem legal algumas posições que a professora trouxe. Aí, Eric, Sérgio e Aline. Quem quer falar? Eu quero ouvir todo mundo. Eric, nós não estamos te ouvindo. Seu microfone acho que Opa, boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, eu sou de Salto para Fora, trabalho em Sorocaba, na Escola de Ensino Integral, da Altamir Gonçalves. Só faz 25 anos que eu leciono, né? Trabalho com geografia. Legal. E, assim, do tempo que comecei para hoje, sim, houve muita mudança, né? Em toda a estrutura, na didática também, né? No perfil do alunado também, bastante mudança, né? Como vocês falaram, pegando um pouco de tudo, né?
os alunos que nasceram nessa era tecnológica, que na minha época não tinha, né? Desde que comecei a lecionar, e aí eu sempre fui muito curioso, então eu sempre fui atrás de recursos tecnológicos que havia em cada época, né? Então, primeiro foi o retroprojetor, depois o DVD, né? Passar o DVD, depois veio os primeiros computadores, né? Montando aula em PowerPoint, e assim por diante. Então, sempre fui muito curioso. E, assim, a gente trabalha, independente da área, assim, se é particular, se é estadual, municipal, gestor, eu também já fui ou não, ou na sala de aula, por amor, né? Pelo amor, a gente corre atrás, tá estudando aos sábados com você, aprendendo, né? Por amor à profissão, por amor ao aluno, né? E eu participei da sua primeira etapa aí de pesquisa, foi muito interessante, também foi em cima né? Legal. 2019, e foi, assim, por curiosidade, a escola do trabalho faz 5 anos que eu estou lá. Então, quando eu cheguei, ela já tinha muito recurso tecnológico e agora está chegando nas outras, em todo o estado de São Paulo, né? Então, ela já tinha toda a parte de internet em todas as salas, Wi-Fi, tinha 4 carrinhos lotados de netbooks que os alunos utilizavam. Então, eu acabei de chegar lá fazia 5 anos, né? Há 5 anos atrás, em 2017, então eu tive que correr atrás, porque quem já estava ali já sabia trabalhar aquilo, né? Aquele recurso, utilizar na aula, contextualizar o conteúdo, utilizando aquele material. E aí foi o momento de correr atrás, né? E, então foi muito interessante. Daí, fazendo a primeira etapa com você, né? Já tinha robótica, um professor que trabalhava lá. Aí eu me encantei com isso, fui atrás, aprendi com você. Daí, no meio do ano, eu e a minha parceira, que está no curso, hoje aí, a Adriana, nós fizemos uma eletiva. Ela tem eletiva, né? Nós somos, vamos dizer assim, faz parte do currículo oferecer eletiva, tipo oficinas, né? E aí, eu com ela, fizemos a primeira oficina Scratch, né? Criação de jogo, no meio do ano de 2019, no segundo semestre. Aí começou 2020, entrou um conteúdo novo no estado de São Paulo, tecnologia e inovação, e como eu e ela tínhamos acabado de fazer um curso, né, participado da pesquisa com você, fomos convidados, eu peguei a maior parte das aulas de tecnologia, e ela pegou algumas turmas. Então foi bem interessante ver um material novo, né, tinha alguns trabalhos para utilizar o Arduino, né? Então foi bem legal. Mas daí começou a pandemia, a gente teve que se adaptar, né? Fazer o que era possível, porque já não tinha todo aquele recurso, alguns alunos tinham, outros não, então a gente teve que se adaptar, né? Mas mesmo assim a eletiva continuou, criação de jogos, utilizando Scratch também, então foi uma continuidade da primeira parte da eletiva de 2019. Daí agora, 2020, né, a gente voltou aos poucos, daí teve que parar novamente, agora eu estou com todas as aulas de tecnologia, além de geografia, e eu gosto muito de adaptar, né, fui em São Paulo, no começo do ano, conhecer o espaço, o Daniel deve lembrar melhor o nome, eu não lembro, que é de tecnologia. Não lembra? Ele é até a Débora Garáfola, né, que cuida de lá, e é um espaço muito legal, e tem um circuito, são várias salas, tudo de tecnologia. E esse espaço, para o ano que vem, é trazer alguns desse espaço para para o interior, né? Então, fui conhecer lá, aprender algumas ideias. Então, dentro da possibilidade, eu estou conseguindo colocar em prática, né? São atividades maker, eu gosto muito disso. Né? Eu espero realmente o acesso a São Paulo das escolas se transforme em espaço maker. Legal, né? Eu gostei muito. E na semana passada, utilizando o material que eles têm, a gente trabalhou mesmo online, fazendo
disco planador. Foi bem interessante. Bacana. Então é isso. Maravilha, obrigado, Eric. Parece que tem uma panela aqui, né? Mas essa experiência que o Eric trouxe aqui, na verdade, foi um desdobramento de uma iniciativa que eu tive lá dentro do UFSCar, onde estava o Daniel, o Rodinei e o Everson, né? Entre outros. E aí teve uma oportunidade de retrabalhar, fazer um trabalho parecido, em conjunto com a Secretaria de Educação aqui de Sorocaba, onde teve, eu não lembro o nome do colega lá agora, mas o Eric estava lá em conjunto e a gente trabalhou. Foi uma tentativa, para mim foi uma experiência muito legal, eu fico feliz que teve um desdobramento interessante para vocês, né? E que bacana que está sendo replicado isso daí. Muito obrigado, Eric. O Sérgio ou a Aline querem trazer alguma contribuição? Não sei, acho que... Oi, Sérgio. Boa tarde a todos. Obrigado. Muito bom, né? Estarmos aqui reunidos e falando sobre educação, né? Que é a base aí de praticamente tudo, né? Pela educação aí nós vamos levantar os nossos futuros até... vamos dizer assim, os nossos futuros representantes aí. E pelo que foi dito aí, São Paulo, né, está investindo, está facilitando, né, gerando uma forma aí de a gente poder, nós como profissionais da educação. Eu sou de Redenção, Pará. Na verdade eu sou goiano, mas eu estou em Redenção, no Pará, né, há um tempinho bacana. Aqui. Só para a gente ter um panorama de onde que nós estamos, né? Isso. Então, nós estamos aqui na pontinha aqui do sul do Pará, fica distante de Belém também, fica quase 1.000 quilômetros da capital. E aqui nós ainda não estamos tendo, né, esse incentivo. Então tem muitos projetos, né, por enquanto está só no papel, aguardando aí uma autorização aí por parte do governo para podermos colocar em prática. Tem um projeto também aqui na área Maker, né, com estímulo, trabalhar com o município. A gente estava fechando uma parceria, só que ele foi interrompido devido à pandemia. Inclusive, até um deputado veio ofertar verbas, que diz que o governo federal está com essas verbas, e muitas escolas solicitaram a verba e tiveram que devolver porque não conseguiram desenvolver projetos. Então, tiveram que devolver a verba. E vários outros também estavam, né, sendo ofertada a verba para eles e eles estavam recusando também porque não tinha um projeto para colocar em prática. E nós aqui já foi diferente, ao passo que a gente estava com um projeto, aí o secretário segurou e acabou que entrou na pandemia e não foi para a prática também. Né? Minha formação, eu sou pedagogo, sou também licenciado em letras em inglês, até com letras em inglês nós trabalhamos aqui, nós entramos aqui também numa inovação, não a nível nacional, mas a nível, eu creio que de estado e municipal, com certeza, que é a implantação de língua inglesa o 1º ao 5º ano. Nossa, que bom. Que aqui não tem, até a BNCC, se nós formos olhar, lá também só retrata, né, a partir do Fundamental 2. Nossa, que iniciativa legal. Então, até também fiz uma especialização, né, sou especialista em língua inglesa, e nessa especialização estava defendendo a necessidade de se trabalhar já com a criança, a partir de 4, 5 anos, você já pode estar trabalhando com ela esse pensamento, que vem na mesma linha de pensamento, né, do pensamento computacional, que seria você destravar os fonemas, você fazer o destravamento mental do multilinguismo, porque eu passei por esse processo, então isso me facilitou muito
a questão de falar qualquer idioma, a questão de programar em qualquer, né, linguagem. Às vezes você pensa que, não, eu vou fazer aí um destravamento multilinguístico só para você falar mais de um idioma. Não, quando você vai programar, você está falando uma outra linguagem também. Sim. Quando você vai fazer Libras, é uma outra linguagem. Você vai estudar um Braille, é outra linguagem. Então, isso é importante, até mesmo para o seu pensar no dia a dia. Você sai do processamento direcional e parte para o multitarefa, né? Então, o senhor daí, eu também sou analista de sistema, o senhor também é, então, nós estamos saindo aí do Windows 95 e entrando aí no Windows 10, né? Vamos partir para um sistema multitarefa. Então, vamos entrar aí na forma do pensamento aí, contemplado por vários direcionamentos, né? Não mais naquele tradicionalismo, né? Que antes você era conceituado por uma avaliação de uma prova e titulado um número de QI, e hoje, não, hoje nós sabemos e vemos que temos diversos tipos de inteligências e que podemos usufruí-las ao máximo. E eu vejo esse projeto que o senhor está fazendo aí, né, abordando vários pontos desses tipos de inteligências, né? Porque às vezes uma criança tem dificuldade de entender o matemático, por exemplo, porque chega lá para ela e joga uma fórmula no quadro, ela olha aquilo ali, vê para ela aquilo é um monte de rabisco, aquilo nem é letra, nem é número, aquilo é um monte de rabisco, e ela pensa, o que eu vou fazer com aquele rabisco? Eu não estou estudando história, hieroglifos, né, para traduzir, como é que traduz aquilo, o que eu faço com aquilo? Então, quando você pega aquilo e transforma num exemplo prático, transforma numa coisa que ela vê cotidianamente, ela vai ter a capacidade de assimilar aquilo ali, né? E entender também que você pode trabalhar de forma, aproveitando aqui os professores de história, você buscar quem são os filósofos, né? Como é que esses filósofos estudavam, quem eram esses filósofos, entender a sociedade onde que eles viviam, a trajetória desses filósofos, aproveitando a história, né? E construir um elo de ligação, né? A matemática em si sozinha, ela é uma área, mas olha que beleza, né? O aluno chegar lá e conhecer quem foi Fibonacci. Fibonacci foi esse camarada aqui. E qual foi a contribuição dele? Ele estudou o padrão de como as folhas, de como as árvores crescem, né? Olha que interessante uma criança chegar lá no colegial e fazer uma explanação de Fibonacci, pensando não só na matemática, mas sim o filósofo, de onde veio, qual foi a trajetória, o que tem por trás disso, né? Não só a matemática, mas bacana. Nossa, professor, que legal. Verdade. Mesmo. Nós aí entramos, aí o senhor falou, né, junção aí, entra até a etnomatemática, né? Sim. Felizmente, esses últimos dias nós perdemos o D'Ambrosio, né? Que é um nome aí até internacional, mas ele fala justamente isso. Teve até um exemplo de uma criança que ela ia para a escola, chegava lá, vamos fazer a continha. Nós colocavam números, começando com números reais, né? Então, se eu te dou R$2 e quero um troco, aí tinha que voltar 25 centavos. Quanto é que você vai cobrar? Aí ele disse, não dou conta. Mas aí, quando saía da aula e ia para o sinaleiro, lá ele vendia balinha. Aí as pessoas, não dá tanto de balinha. Dava R$2, ele voltava os 25 centavos. Então ele sabia fazer o troco, mas ele só dava conta de manipular e fazer aquelas contas quando era com balinha lá. Ele tinha o costume, né? Aí lá na escola, não. Lá na escola era só mais um enumerado de números que eu não via o porquê de estar se empenhando em saber aquilo ali. Maravilha. Tá jóia. Muito obrigado, professor. Acho que trouxe bastante contribuição para a gente. Muito agradeço. Obrigado pela oportunidade. Professora Aline, tudo bem? Tudo, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. A professora ficou por último, não foi por provocação, não, foi por coincidência. Não, sem problema. Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas eu
não estou em sala de aula, mas eu estou no museu, o Museu Ciência e Vida, aqui na Baixada Fluminense do Rio. Que bacana. Lá eu trabalho com robótica. Olha que bacana. Deixa eu entender, a professora, ela trabalha dentro do museu e dá aula de Sim. robótica? Sou mediadora do museu que trabalha com robótica, é o único museu aqui do Rio que tem robótica. Você sabe que eu nunca pensei na minha vida robótica misturar com museu, mas olha, é uma mistura interessante, hein? É um pensamento da diretora e que ela tá tentando montar um espaço maker também no museu. E eu cheguei lá por acaso, porque eu vi uma bolsa, na época eu estava desempregada, falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa e vi a oportunidade de trabalhar com Lego. E deixa eu explorar um pouquinho, a professora é formada em quê? Eu sou engenheira eletricista. Ah, então tá em casa. Mais ou menos. Mais ou menos porque eu dei aula alguns anos na escola técnica. Uhum. E eu precisava agregar algo para eu poder tentar fazer o meu doutorado dentro de um pensamento mais crítico do aluno. Perfeito. Assim, eu trabalhava muito com os meus alunos da área técnica, mas com pensamento crítico. Era fazer projetos eu dava temas e eles tinham que buscar os projetos. E depois me apresentar para ver se era viável ou não. E assim, a turma toda discutia a viabilidade do projeto e assim a gente ia desenvolvendo durante o ano letivo. Eu estava dando aula numa escola técnica e não tinha laboratório, então eu tive que adaptar. Perceba que essa pergunta, né, de como a gente vê a educação, como é que a gente vê o ensino hoje, esbarra em bastante detalhes, né? Sim, então eu tive que adaptar, porque era uma escola no interior do Rio, não tão longe aqui do centro do Rio, mas era no interior do Rio, era lá em Saquarema, tinha acabado de inaugurar aquela coisa política, né? Uhum. Então, abriu-se a escola sem material. Então, foi uma ideia que eu tive de montar projetos, que aí também agregava os pais, a comunidade, porque eles tinham que pedir ajuda, eu tinha que conseguir material, entre outras coisas. E ali eu percebi que o aluno consegue fazer muito mais quando ele toma a decisão. A decisão é dele. Perfeito. Ele decide o que fazer. Então, era uma coisa que eu dizia muito para ele. Se você não brigar pelo seu, quem é que vai brigar? Quem é que vai fazer as coisas por você? O seu pensamento. É quase que um resgate da própria cidadania dele, né? É porque, assim, eu tive um choque cultural quando eu cheguei lá. Porque, assim, uma cidade que está 170 quilômetros daqui, dentro do Rio, de onde eu moro. Certo. E é uma cidade litorânea, é turística, mas as pessoas são muito rurais. Lá não tem nada. Eu tinha alunas que nunca tinham andado de elevador. Nossa. E lá tem alunos que moram assim, mais para o é uma cidade que tem problema com transporte público, entre outras coisas. Mas os pais decidiram levar seus filhos para a escola pública não porque quero um ensino de qualidade. Não, lá foi ao contrário. A propaganda do governo, da prefeitura, na época, era com o senhor Paulo Belo, era que se o aluno estudasse lá, ele conseguiria trabalhar na Petrobras, que era ali em... Esqueci agora o nome da cidade. Aqui no Rio, que coisa. Depois eu vou lembrar. Tudo bem. E assim você conseguiria trabalhar. Se você tivesse o técnico, você ia ganhar muito bem. Então, a maioria dos filhos dali do pessoal de lá, que é caseiro, vive de pesca, então trabalha para o comércio para ganhar menos de um salário mínimo, quando você fala que vai trabalhar na Petrobras, que é para uma pessoa para quem ele trabalha, ele quer. Então, assim, o concurso, entraram menos de 30% de alunos concursados na época, e com isso queriam encher a escola. Então, foi oferecida a todas as crianças da cidade que
estão cursando o 9º ano, que quem quisesse poderia entrar na FATEC, na escola. E nisso, cada turma tinha 40 alunos. Eu tinha 3 turmas com 40 alunos cada, ou um pouco mais, na eletromecânica, mas mesmo assim não tinha laboratório. Entendi. E a escola começou assim. Hoje, ela ainda falta muita coisa, não tem o laboratório que precisa ainda. Em 2012 que eu entrei lá, saí em 2017, por conta do mestrado e a distância, que estava dificultando. E com isso, no meu trabalho que eu fui desenvolvendo, eu comecei a perceber que os projetos eram bons, eles conseguiam fazer bons projetos, que poderiam... Eu estudei no Cefet, aqui do Rio, em a Expotec, que é uma feira. Eu falei assim, então, e como eu tinha um contato com as pessoas de lá, que eram, patrocinavam, responsáveis pela feira, eu sabia que tinha uma verba para ônibus. Então, eu fui buscar uma verba para poder trazer os meninos, porque era muito caro. Entendo. Eles não tinham dinheiro para bancar, porque eram 3 dias de feira. Aí eu consegui essa verba, e a primeira vez que a gente veio, assim, foi um impacto. Porque eles conseguiram ver que alunos da mesma idade que eles conseguiam fazer coisas absurdas. Não muito diferente da deles, mas eles tinham materiais mais disponíveis, eles tinham mais equipamentos, tinham tudo mais. É um ferramental, né? Assim, a gente lá era muito... A gente ia tentando. Vamos, chama um pai, chama um vizinho... A gente compra o material aqui, compra o material de ali, você tira do bolso, leva, e assim vai. E nessa primeira feira, eu levei 9 projetos. Eram 4 alunos em Caramba. A gente ganhou 8 prêmios. Nossa, professora, que maravilha! Quando chamou o primeiro, até eu me assustei, porque eu nem ouvi. Nossa, que fantástico, levou 9. Só por levar 9 já é uma situação diferenciada, né? É porque já era um trabalho pronto, né? Então já era uma coisa deles. Então, assim, não, a primeira vez que a gente fez, na primeira turma, eu expus a contragosto da direção, mas eu fiz no pátio do colégio. E a contragosto da direção da escola. A contragosto. Porque eles eram muito contra algumas atitudes minhas, porque eu queria mostrar que o aluno podia fazer. Mas aí, quando eles viram que não tinha muito para onde correr, eles até davam ok. Não tinha muita coisa, eu era contratada, não tinha muita coisa a perder, então vamos embora. Vamos botar a cara. Aí a gente fez a primeira turma, eu fiz a exposição na escola. Então, já deu... A escola, os alunos, o restante da escola, eles ficaram abismados com aquilo ali. Eles também queriam fazer. E eu criei um outro problema, os outros professores. Eles não queriam trabalhar, eles não queriam fazer. Você criou um problema, porque eles não queriam trabalhar. Eles não queriam fazer, não queriam trabalhar, não queriam ajudar. Porque, assim, era muito multidisciplinar o tema que eu dava. Por exemplo, eu dava um tema, tem que ter a ver com a eletromecânica, que é nosso curso. Mas eu quero alguma coisa relacionada à sustentabilidade e mais algum outro tema. Então, existiam uma gama de coisas para fazer. Sim. Então, poderia escolher qualquer área. Aí foi, a gente foi. Aí a segunda vez, aí fui para o CEPET. 9. Aí na terceira, aí eles falaram assim para mim, por que a gente não tenta um pouquinho mais? Foram eles, os alunos que já tinham ido. Assim, vou procurar. Procurei um em Minas, que dava hospedagem e alimentação. Aí a gente só tinha que conseguir o transporte. Difícil. Mas pagaram uma parte, a escola pagou outra. A contragosto. Mas aí os pais foram lá e a escola não teve muito para onde correr. Ajudou. E assim a gente foi indo. Hoje eles continuam. Depois chegaram outros professores concursados com uma outra cabeça, que tinham doutorado, tinham mestrado, já participavam de simpósios, uma professora estudou na Espanha, então tinha uma outra cabeça. Então lá eles continuam.
Só que agora eles vão muito para simpósios de universidades. Levam para universidades os trabalhos dos meninos. Ah, mas é muito positivo, né? Eu acho Sim. que o seu papel aí, vamos dizer assim, como causadora de confusão, se é que pode dizer nesse sentido, no bom sentido, né? Eu acho que isso é muito positivo. E achei muito legal a professora trazer essa experiência para a gente e prova, né? Fica provado aí que nós somos pedra fundamental na mudança dessas pessoas, né? Sim. Bacana, muito legal. E hoje eu fico muito feliz, porque eu tenho vários alunos que estão se formando em engenheiros. Olha só. Outros conseguiram, os pais conseguiram ver que eles podiam mais. Eles escolheram universidades no Rio Grande do Sul, que eram específicas. Realmente, a escola lá foi uma mudança para muita gente. Muita gente. Legal. O que me chama a atenção é o depoimento da professora, que talvez seja de vários, né? E às vezes a gente acaba superando isso e isso acaba no esquecimento, porque é algo ruim de lembrar, né? Essa questão da negativa, não ter apoio de quem você espera, né? Nossa, sim. Isso chama bastante atenção. Mas legal, professor. Nossa, eu fico gostei muito aí da sua participação nesse depoimento. Muito bacana. Nossa, mas eu estou aqui para aprender, porque eu quero fazer minha tese de doutorado dentro da metodologia STEAM. Que legal, bacana. Vamos ver se eu estou à altura, né, de trazer para todos aqui um pouco do meu conhecimento. Eu espero que sim, espero atender a todos aqui. Mas muito obrigado, professor. Eu acho que a professora vai ter muito sucesso, sim. Legal, pessoal. Olha, olhando aqui, vocês me desculpem, já estamos a 1h45, mas eu acho que estava tão bom a conversa, né? Eu vou tentar nos próximos encontros a gente durar um pouco menos, que eu sei que é cansativo para todos nós, mas eu tenho que reconhecer que eu acho que foi muito legal. Acho que a gente não podia terminar melhor aí com essas palavras da professora Aline, né? Que brigou com o sistema e hoje ela acolhe. Acho que muitos de nós estamos nesse cenário igual, ou talvez nessa transição, né? Mas eu acho que é um processo nesse sentido. A professora Simone perguntou aqui se o próximo encontro, o que está previsto. Vamos lá. Eu não gosto de falar muito, mas vamos lá, professora Simone. Eu vou falar um pouco de uma ferramenta onde a gente encontra no celular, onde a gente pode... Eu vou tentar trazer um problema do mundo real e vou tentar trazer esse problema usando uma ferramenta, e aí nós vamos tentar exercitar quais as áreas do conhecimento eu posso relacionar com isso, tá? Então eu quero deixar meio aberto. Então, eu gosto muito de trabalhar com os problemas do mundo real, e eu quero uma coisa que seja fácil, né? Que seja ao alcance do professor de história, do professor de física, do professor de matemática, de filosofia. Eu quero envolver todo mundo. Então eu vou trazer um problema, eu vou trazer, na verdade, uma experiência minha, que eu olhei um dia, eu observei e falei, pô, isso aqui tem a ver com isso, aqui tem a ver com isso, tá? Mas eu não gosto de falar muito, senão eu quero deixar o suspense, que nem aqueles filmes, né? Que nem série do próximo capítulo. Pessoal, muito obrigado. Eu só queria pedir mais um favor para vocês. Eu estou mandando um link aqui no chat. Eu gostaria que vocês... Esse aqui é mais um daqueles questionários de cada encontro que eu peço para vocês responderem para mim, que é um questionário de apoio relacionado para a gente entender um pouquinho a trajetória de vocês, tá? Então, eu gostaria de pedir para vocês que vocês... Isso, teve gente que acho que já respondeu. Maravilha. Quem não respondeu, acho que são mais 7 perguntinhas lá. Responda para mim o quanto antes, tá bom? Evidentemente, responde também no tempo que você tiver aí, mas o quanto mais rápido possível, tá? Gente, eu gostaria de ficar o dia inteiro aqui falando com vocês para a gente conversar de educação, mas eu entendo que é um sábado, eu não quero onerar vocês aí também mais do que eu já tomei o tempo de vocês aí. Então, muito obrigado, tá? E a gente se vê então no próximo sábado, tá bom? Tudo bem? Perfeito. Então tá bom. Muito obrigado para vocês. Tchau, tchau. Estou muito feliz por tudo que vocês estão fazendo. Tchau, pessoal. Até sábado. Tá? Tchau, pessoal. Muito beleza, obrigado. Obrigado. Tchau. Até. Tchau. E qualquer coisa, pode mandar mensagem. Flávio, não sei o que lá. Pode mandar, tá bom? Pode perguntar
e eu vou tentar responder aqui o mais rápido possível. Tá bom? Tchau, boa tarde. Tchau, obrigado. Tchau, Tchau, pessoal. Prazer em revê-lo. Tchau, até mais. Muito obrigado.